já fez. Salve, evoluídos! No ar mais um Evoluir Podcast. Tenho certeza que vocês estavam com saudades da gente. Hoje resolvi trazer uma pessoa muito bacana aqui, né? Muitas referências boas eu ouvi dela, né? E resolvi convidá-la para esse momento aqui, porque eu tenho certeza que vai ser uma tarde agradável para a gente falar sobre, principalmente, tá, gente? A gente vai falar sobre muita coisa aqui, mas a gente vai falar sobre a questão da profissão psicólogo, né? Quais as rotinas necessárias, quais as atitudes, comportamentos que facilitam, né, o desenvolvimento, o desenrolar do nosso dia a dia, da profissão, e que muitas pessoas às vezes não conhecem, né? E muitas pessoas às vezes precisam dessas dicas que a gente vai trazer aqui e que vai ser interessante principalmente para as pessoas que atuam e para os estudantes de psicologia que acham que vão encontrar um mundo maravilhoso, colorido, bonito, atuando em psicologia. Mas antes eu queria apresentar, né? Como eu sempre faço, eu vou falar o nome por último. Ela que tem 40 anos, é casada há 8 anos com o marido e amigo dela. Não tem filhos. É goianiense e goiana. Ou seja, eu descobri hoje que existe uma diferença entre goianiense e goiana. É psicóloga desde 2006. Ela tem muitas especializações e a gente resolveu não colocar aqui, senão a gente ia levar o tempo todo só para falar as especializações dela. Mas ela se define como psicóloga cognitiva comportamental, ela é neuropsicóloga, inclusive ela tem um perfil no Instagram muito atuante, que daqui a pouco a gente vai passar para vocês. Ela adora comer fora, ela é carnívora, ela se negou a falar que é São Paulina, porque não é tão fanático, mas o marido é. Gosta de silêncio. E gosta de ficar em casa, né? Curtindo os cachorros e os amigos. Inclusive, o telefone dela, antes da gente começar, começou a apitar porque tinha o colírio do cachorro, né? Sim. Tô falando de Maitê Prazer Palmeira. Tudo bem? estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Você tá nervosa, né? Pois é, tava tudo tão maravilhoso até agora mesmo. Aí falou 3, 2, 1, putz, algo aconteceu. É porque parece que quando dá play ali, parece que dá play no nervosismo também, né? Pois é, de repente tudo ficou estranho, assim, em um segundo as coisas mudaram. Você tá bem? Eu estou bem, eu quero super agradecer, adorei. Conversar um pouquinho, fazer o nosso rapport antes, conhecer você, conversar aqui, bater esse papo, achei extremamente agradável. Massa. E olha que a gente nem começou, né? Nem É começou. verdade. Mas eu já te conhecia antes dessa gravação aqui do podcast, né? Como eu te falei, né? Você é bem atuante no Instagram e a galera conhece bastante você. Bom, eu trouxe uns livros aqui que depois eu queria contextualizar, né? Dentro dessa área de neuropsicologia, até porque a gente vai tratar também, né, Maitê, essa questão da qualificação, né, da educação continuada do profissional, que a gente Sim. sabe que a psicologia ela está sempre em transformação, né? Eu costumo falar que a transformação, né, a dinâmica da psicologia, ela é igual à tecnologia, ela está sempre se atualizando, né? Até por conta da tecnologia também. Sim, a minha trajetória, ela já denuncia isso. Desde a faculdade até hoje, muita coisa mudou. Bastante coisa. Apesar, assim, devido aos estudos, às especializações, aos cursos, a correr atrás do que era melhor, né, para o paciente. Enfim, muita coisa mudou. Você se formou em 2006, eu me formei em 2010. E de 2010 para cá também mudou bastante coisa, né? Por aí você tira que a gente tem um dinamismo, né, muito ativo relacionado à questão da psicologia. Antes de falar da tua trajetória, você acabou de fazer a unha, né? Sim, segunda-feira é dia de fazer a unha. Que vergonha, minha unha tá toda corroída aqui. Mas enfim, eu vou Segunda-feira é esconder. dia de cuidar de todas as coisas de casa, de todos os dias ao médico, de ter esse dia para
organizar a semana. E isso faz parte, e isso a gente vai tratar aqui, isso faz parte de um esquema de organização da profissão, né? Sim. Não é uma coisa à toa de reservar essa segunda para cuidar da tua unha, do teu cachorro, das coisas de casa, etc e tal. Como que você chegou, ô Maitê, na psicologia? Como que foi essa trajetória até você sentar aí nessa cadeira? Nossa. Não fala que você se perdeu no caminho, porque... Não, eu quis prestar para psicologia. Eu prestei para psicologia e para direito. Passei para as duas. E, enfim, meu pai achou que iria ficar muito apertado. E ele me deu um conselho, uma orientação e um conselho muito bom. Quem se dedica a duas coisas não consegue se dedicar a nenhuma. Verdade. E aí eu, enfim, tinha passado, né, na mesma faculdade também para direito e decidi optar pela psicologia, que era algo que ele tinha dito que se eu fosse psicóloga eu ia morrer de fome. Aí eu pensei assim, mas eu gosto de um desafio, você quer ver que eu não vou Mas morrer de fome? eu gosto de passar uma fominha. Falei assim, eu vou provar que eu posso ser bem-sucedida nessa área. O primeiro desafio já veio aí, né? Isso. E dentro, assim, na minha família, é uma família, assim, de um pessoal que é médico, odontólogo, pessoal formado em direito, atuante nessas áreas. Então, não tinha psicologia, não tinha psicólogo. E aí o pessoal também falava, mas ela é tão inteligente, olha que desperdício. E isso tudo acabou me desafiando. Então, o teu pai, sem querer, com a intenção de te desanimar, ele acabou te animando mais ainda, né? Ele tinha esse dom. Que maravilha, né? Mas e aí? Aí você escolheu a profissão, porque eu entendo, apesar de enxergar alguns pontos assim em comum entre o direito e a psicologia, eu entendo que seja uma decisão bem complexa para fazer, né? Porque a gente tem uma carreira toda a ser construída e creio que os desafios entre psicologia e direito são bem diferentes, né? Inclusive as possibilidades, as dificuldades que a gente enfrenta, por exemplo, sobre a questão da dificuldade da gente inserir a psicologia no dia a dia das pessoas, né? Enfim, como que foi assim? Aí você entrou na faculdade, na universidade, e nisso foi criando esse conceito de psicologia. Você já foi enxergando... É bom a gente falar isso para os estudantes. Enxergando as possibilidades. Não foi bem assim. Teve esse desafio, né, que meu pai se colocou para mim antes de eu prestar o vestibular. Então, ele tinha incentivado a questão do direito, já que tinha essa tradição ali na família. E eu quis ser a diferentona. Não me pergunte por qual motivo que eu não vou te saber responder. Eu simplesmente fui. Você atendeu ao chamado. Ao chamado. Ao chamado além, né? Fui. E fiquei com essa questão na cabeça. Se eu me dedicar, eu vou ser bem-sucedida ao que eu me propor. E me agarrei a esse pensamento, a essa crença. E assim foi. Então, dentro da faculdade, nos anos da faculdade, eu peguei muitas matérias optativas, eu fui monitora, participei de grupo de pesquisa. Desde o 5º período, eu passei a me dedicar à psicopatologia, a trabalho, né, em hospital, a fazer o estágio em hospital psiquiátrico. Isso foi muito desafiador para mim, foi muito bom, me fez crescer como pessoa. Massa. E assim, eu gostava também, eu tinha uma identificação com a professora, ela me acolhia muito bem. E eu gostei dessa área, e eu tinha, na época da faculdade, uma paixão pela psicanálise, por isso que eu brinquei, né? A minha trajetória, ela foi grande. Então, eu fazia
grupo de estudo de psicanálise, fiz parte de grupo de pesquisa de psicanálise, monitora de desenvolvimento infantil e de psicopatologia de comportamental também. E aí, assim, eu fui me delineando e eu gostava do SUS. E dizia que eu queria trabalhar no SUS porque era uma paixão pela saúde pública. Eu acho muito comum, desculpa te interromper, assim, psicólogos, estudantes aí que estão me assistindo, né? Eu troco muita ideia com os estudantes. E assim, Bom, eu vejo que eles têm esse ideal, né? De quando se formar, que a coisa vai ser linda, né? De que a gente vai salvar o mundo. E às vezes não é na prática, né? Mas eu acho que até essa, entre aspas, ilusão, ela faz parte, inclusive, para a gente tomar contato com algumas coisas, até para a gente quebrar essa ilusão, né? Desmistificar algumas coisas. Como, por exemplo, a questão social é uma questão massa para o psicólogo trabalhar, né? Mas é meio injusta. Isso, eu estou falando uma opinião que, inclusive, a gente pode até comprovar na prática. Porque o poder público é meio complicado nessa questão da assistência, né? Em termos de recursos, estou falando. eu tinha a convicção de que eu ia mudar o mundo, viu? Era uma convicção mesmo. E esse sentimento não é necessário para a gente? Sim, foi através desse sentimento que eu queria tanto trabalhar na minha área que eu fiquei 1 ano. Eu queria também fazer pós. Aí tem algo que eu tenho muitas referências a respeito do meu pai, nesse sentido de trabalho, de valores. E aí ele disse assim, quando eu me formei, eu falei, pai, eu quero fazer uma pós. Ele, negativo. Primeiro você ganha dinheiro, arruma um trabalho. Aí eu falei, pera. Nossa, melhor coach teu pai Aí foi. eu falei assim, qualquer trabalho, pai? Ele, qualquer trabalho. Eu falei, servir café é trabalho? Ele, claro que é trabalho. Beleza. Eu rodei Goiânia. Rodei, porque eu queria fazer uma pós em clínica. E olha só que engraçado. Eu não queria, eu dediquei o tempo de estudo na faculdade em psicanálise e psicopatologia. Quando eu saí, eu já não queria mais psicanálise. E fiz uma pós em psicodrama. Eu gostava também da comportamental, mas como tinha uma rixa, eu fui meio que apartada. Por que essa rixa, cara? Eu não entendi até hoje, Pois é. né? Enfim, vai, segue. Enfim, segue o baile. Segue o baile. E aí tinha essa rixa dentro da faculdade, em que essa orientadora minha de psicanálise me colocou na parede e disse, olha, ou você escolhe ser monitora do pessoal da comportamental, ou você fica aqui com a gente, porque a gente não serve a 2 senhores ao mesmo tempo. Ok, concordo. E aí eu escolhi a psicanálise, mas sabe quando você tem assim, uma atração pela TCC? Beleza. Essa atração ficou um pouco adormecida e eu fiz, depois desse acordo com meu pai, eu queria muito fazer psicodrama, porque era uma pós que tinha... era 2 vezes na semana, não era aquelas pós mensais. Fazia parte, pré-requisito, você fazer terapia, tanto a individual quanto a de grupo. Ah, que legal. Você precisava ter o atendimento clínico, as horas de atendimento clínico, então eu achei o máximo. E aí eu fiz essa proposta e meu pai fez a contraproposta dele. Ele falou assim, peraí, você já quis fazer psicologia, ok. Agora, eu não vou ficar pagando, porque uma pós você pede, depois é outra pós, depois... Aí você não vai trabalhar nunca. Você vai aprender a ganhar dinheiro com isso aí. Então, ou Como que é o nome aprender do seu a pai? ganhar dinheiro. Ele chama Ovídio Palmeira, mas mais conhecido como Ruivinho. Seu Ruivinho, queremos você aqui. Pois é, ele é uma grande referência para mim. E aí ele fez essa proposta, eu corri Goiânia inteira
e achei, junto com uma amiga minha, um trabalho de promotora de vendas. E o primeiro trabalho que a gente arrumou foi a inauguração do Walmart. Wilson, primeiro dia de inauguração, estava eu panfletando na rua, no sinal. Peraí que tem um mosquitinho por aqui, hein? Estava panfletando na rua e falei pro meu pai, agora eu arrumei o trabalho. Você vai pagar minha pós? Ele, vou. E eu fiquei uns 6 meses, quase um ano, né? Quase um ano, fazendo esse trabalho de promotora de vendas. E esse trabalho é dentro do supermercado. Aquelas moças que ficam com a amostra ali no Exatamente. começo que a gente passa só pra comer de Não graça. foi um ano, não. Foi uns 6 meses. E aí, E não compra. uma galera, amiga minha, ficava assim, mas, poxa vida, você é tão inteligente, Maite. Eu sempre ouvia isso, você é tão inteligente. Tipo assim, esse trabalho era muito humilhante. E eu não tava nem aí. Sabe, eu queria minha pós. Eu tava, assim, focada. E tinha um dinheirinho a mais. Eu chegava pontual, fazia meu trabalho bonitinho. Nunca tive problema. E aí, posteriormente, surgiu uma proposta para eu trabalhar no Mato Grosso. Só que não era no Mato Grosso, tipo Sorriso, Sinop, não. Era em São Félix do Araguaia, que é conhecido como Vale dos Esquecidos. Nossa, que maravilha, né? O nome é bem sugestivo, né? E aí Não conheço, tá? O Vale dos Esquecidos. Mas só pelo nome é bem esquecido. é bem esquecido. É bem esquecido. É pra jogar lá e esquecer mesmo. E eu falei pro meu pai, era o primeiro trabalho como psicóloga, e eu falei pro meu pai, olha, eu vou. Nunca tinha saído de Goiânia, nunca tinha andado assim de ônibus de uma cidade para outra. E aí ele, mas você vai? Você conhece alguém lá? Não, mas eu tenho um trabalho. Mas você falou que era Vale dos Esquecidos pra ele. Mas você falou, pai, é o Vale dos Esquecidos. Não contei esse detalhe. Era 24 horas de ônibus para chegar lá. E aí chegava numa parte que era asfalto. Aí você fazia uma baldeação. E aí a outra parte era umas 8 horas, mais ou menos, só de estrada de chão. Cheguei lá, trabalhei um tempo em São Félix do Araguaia. Posteriormente, trabalhei em Serra Nova Dourada. Só um minutinho. Gente, tem um mosquito aqui. Eu acho que vocês não estão... Tem um mosquito aqui. Já tomei banho, poxa. Tá chato. Hoje é segunda, você faz né? É o dia do banho. É o dia do banho, da unha, do cabelo. O mosquito chato, ele já veio pra esses lados também. Vai, continuando. Você tá quase chegando no Vale dos Esquecidos. A gente tá quase encontrando os esquecidos, né? Enfim, trabalhei. E aí eu fui pra lá, pro desespero do meu pai. Falei assim, tipo, não. Mas apesar dele ser super protetor... Não, ele não era nada super protetor. Ah, ele não era? Não. Era assim, ó, tipo... Vai! Enfrenta! Tudo ele colocava... Forjada na experiência mesmo. Sim, você tem que enfrentar. E se você errou, você tem que assumir. Eu fui criada desde pequena assim. Se você erra, você assume a sua responsabilidade. Não tem essa de, ai, tadinha. Ótimo você falar isso, porque eu quero te perguntar daqui a pouco sobre isso. Então tá, então vamos terminar o Vale dos Esquecidos. Não chegamos ainda, não. É tão longe, né, esse Vale dos Esquecidos. Fui pra lá, fiquei 6 meses, depois fui pra Serra Nova Dourada, saí de São Félix... Não, peraí, volta calma. nos Esquecidos, não esquece não. Como que era o Vale dos Esquecidos, quando você chegou lá? Era legal a cidade? Você se surpreendeu? Como foi? Eu fui lá pra trabalhar. Você trabalhou? Trabalhei no hospital municipal, foi algo bem, assim, impactante. Mas eu fui bem recebida pelas pessoas, principalmente por quem me contratou. E passei um tempo, né? Não foi 6 meses, não. Foram uns 2 meses dormindo num colchonete. Passando o pão que o diabo amassou ali.
mas Do jeito que o consegui, papai queria. do jeito que o papai queria. É, mas foi bom, sabe? Foi ótimo. E quando eu cheguei para trabalhar, trabalhei no CREAS, que é esse centro de assistência social para Uhum. pessoas, para crianças com risco, né? Enfim. é, e aí mostrei esse serviço bem bonitinho, fui bem reconhecida Ah, que ali legal. nesse trabalho, mas quando acabou o mandato, adivinha quem ficou sem receber o último mês? Pois é, eu. Na folha de pagamento estava que eu recebi, mas o dinheiro não caiu na minha conta. E deixa eu te fazer uma observação, porque a questão, lógico que você foi privilegiada de ter uma experiência logo assim que se formou, né? E quando você precisou ter, porque eu creio que uma experiência de trabalhar no CREAS como recém-formado é uma experiência muito rica, né? É uma coisa que dá uma bagagem muito legal. Eu tive essas experiências também, mas trabalhar com psicologia social no setor público, cara, É um desafio. é um desafio. É um desafio. E às vezes é desmotivante, é uma coisa absurda. E é engraçado que quando eu cheguei, me apresentaram uma sala e o Mato Grosso é muito quente. Santarém é ficha. Era muito, muito quente lá. E eu falei assim, mas não tem ventilador aqui? Não, não tem. Aí eu, putz. Falei, então, faz o seguinte, o que você tem aqui pra eu organizar a sala? Um leque. É, um leque não fui, comprei um ventilador, arrumei a sala, cheirosa, bonitinha. Eu limpava a sala e assim, as mães daquelas crianças passaram aí a me conhecer. As crianças passaram aí a, na, assim, nas sessões deles. E eu achei muito bonitinho. E eu ia, Wilson, muito arrumada, sabe? Eu ia muito arrumada. E os meninos passaram, as crianças passaram, aquelas que não gostavam de tomar banho, elas passaram a tomar banho, chegar cheirosa nos atendimentos. E as mães tiveram a sua curiosidade. Assim, mas agora os meninos querem tomar banho antes de vir. Quem que é essa psicóloga que fez com que os nossos filhos fossem tomar banho à tarde? Aliás, é uma coisa que você falou de bem vestida. Gente, confiram o Instagram da Maitê. Ela se veste muito bem. Essa moça é uma fã das tendências de moda. Pensa. Não, pra vocês verem que eu não tô mentindo, visita lá pra vocês verem. Enfim, eu achei gratificante esse carinho, porque as pessoas elas têm umas ideias de que se você vai atender pessoas com um poder aquisitivo menor, você precisa se vestir mal. E eu não, eu me vestia bem, ia lá e atendia da melhor forma possível. Você entregava teu melhor. Eu limpava a sala para recebê-los. Eu comprei brinquedos sabe, com meu dinheiro que eu recebia para atendê-los. Então, assim, foi muito bom para mim. Foi muito satisfatório. Uhum. E quando eu fui para a Serra Nova Dourada, que era um dos municípios menor do país, era o município menor do país, não tinha absolutamente nada lá. Né? Eu saí de São Félix do Araguaia e depois passei um tempo em Serra Nova Dourada. E foi uma experiência que modificou, assim, a minha visão, Ainda no social. ainda no social. Não existia praticamente nada naquela cidade. Então, era pessoas. Tinha um médico, uma psicóloga, e a gente tinha que se virar. E eu dividi a casa com uma moça, a Márcia. Beijo, Márcia. Márcia, queremos você aqui. Só um minutinho, as pessoas perguntam, você fica imitando o Danilo Gentili com essa coisa. Imito, é uma imitação dele. Nem sabia disso, eu pensei O que era Danilo uma coisa Gentili faz sua. isso, não. Não é uma coisa criada por mim, não.
Mas é sempre bom a gente incorporar coisas que a gente admira, né? É, Enfim, eu copiei isso dele. Enfim, você tá lá no... tá lá, ainda no Vale dos Esquecidos e Não, você já tal, já saiu do sai. Vale dos Não, é Esquecidos. uma região, não é uma cidade. Ah, é O uma... Vale Não, não é só o Araguaia lá. Não, é uma região. Então, Serra Nova Dourada faz parte desse Vale dos Esquecidos. É onde o recurso es- federal, estadual não chega tão bem. Esquecem. Esquecem, Esquecem, entre aspas, né? exato. E essa experiência de Serra Nova Dourada foi uma das experiências mais gratificantes da minha vida. As pessoas eram muito, muito simples, mas eram unidas. Então, ali eu encontrei carinho, realmente essa fraternidade. Uhum. Foi ótimo. Até eu sair de lá, meu pai pediu para que eu voltasse, para que eu fosse para o Pará, que ele tem, Uhum. né, ele tem um trabalho, né, no Pará, no sul do Pará. E aí eu fui para lá. Ele falou assim: minha filha, você tá aí sozinha. Se algo acontece com você, a gente não fica nem sabendo, né? Você não tem ninguém aí. E realmente ele tinha razão, não tinha absolutamente ninguém. Eu acho que a consciência dele pesou. Falou, Pesou, não, eu acho que ela, pesou. eu acho que eu exagerei. Filha, vem pra cá. Não era assim. Você levou muito a sério, né? Não era pra Não era pra tanto. tanto. Era pra sofrer só um pouquinho. Você tá sofrendo demais. Em nenhum momento eu reclamei. Em nenhum momento eu reclamei daquilo ali. O Maitê, eu queria fazer uma observação agora, porque muitos alunos que estão prestes a se formar, como a gente falou, né? Acho que vão encontrar o mundo cor-de-rosa. Eu imagino que, lógico, tinha a questão do seu pai, né? A questão do teu orgulho, mas o que que você se apegava? Porque, cara, é muito fácil a gente desanimar, né? É muito fácil a gente se desmotivar dentro dessa perspectiva que você trouxe. Né? Lá nos confins do Mato Grosso, recém-formada, cheio de objetivos sobre a profissão que não sabe se vai alcançar ainda. Como que era? Você se apegava em quê? Porque, e aí para as pessoas que estão assistindo a gente, tá? Não é diferente para ninguém. Não é diferente para ninguém. No começo sempre É haverão difícil. essas dificuldades, né? Isso é inerente em todo o começo, principalmente para nós psicólogos. Depois, e a gente vai começar agora, depois que a gente vai delineando a carreira, né? Que a gente vai começar a enxergar possibilidades. A impressão que eu tenho é que no começo o vento leva a gente. E depois a gente começa a criar uma vela que a gente começa a direcionar, né, a nossa carreira. Eu tinha um objetivo muito claro. Eu queria ser uma referência aonde que eu passasse, seja numa cidade pequena, muito pequenininha, como Serra Nova Dourada, como numa cidade maior, Santarém. Eu queria que as pessoas lembrassem de mim como uma boa profissional. Uhum. E eu queria a todo custo provar para o meu pai que dá para ser referência na área da psicologia, que que as pessoas iriam me respeitar, sim. E eu me agarrei a essa crença, a esse ideal. Eu vou ter destaque aonde eu pisar. Aonde eu pisar, eu vou entregar o meu melhor. E foi assim do começo ao fim. Mesmo diante das dificuldades. Em nenhum momento eu desanimei, em nenhum momento eu reclamei. Assim, poxa, a vida não vai sorrir para mim. Não, não. Quando eu cheguei aqui em Santarém, eu também não conhecia ninguém. Uhum. E eu chorei por um tempo, já que eu tinha uma carreira já estabelecida num lugar. Uhum. E aí eu pensei, poxa, porque não tinha sido, né? Meu marido veio para cá e eu Foi o fiquei um motivo ano. de você Isso, estar aqui. O exato. que teu marido faz? Ele é engenheiro. Qual que é o nome dele? Gustavo Lima. Peraí. Peraí. Você é de Goiás.
Não, ele é paulista, viu? Ah, ele é paulista. Ele é É paulista. porque eu já ia associar. Você é de Goiás e tem um marido chamado Gustavo Lima. Gustavo Lima, Gustavos Limas, queremos vocês aqui. Então, Pelo menos o Gustavo Lima, engenheiro, queremos você aqui. enfim, parei aqui por essa decisão em conjunto. Não, peraí. Tá, calma. Vai ter calma, Calma. peraí. Vamos com calma. Saí, não, ainda passei Como que o Rio foi? Maria, é verdade. Aí eu fui pro sul do Pará, fiquei um tempo nesse Lá onde teu pai tinha chamado. exato. Já conhecia teu marido. Não, trabalhei no SUS, no Hospital Municipal e em postinhos de saúde. Cada dia eu estava num postinho diferente. Ainda na área social. Isso, no SUS. Não clinicando ainda. Não clinicando. Só que algumas pessoas do SUS passaram a bater na porta da minha casa, Te procurando. me procurando para eu atender particular. E aí eu vi uma oportunidade, uma pediatra maravilhosa, que é minha amiga, a Aésia, me chamou para abrir um consultório, uma clínica com ela, e dividimos um espaço. E essa clínica foi montada não na cidade onde eu morava, onde eu trabalhava no SUS, e sim numa cidade um pouco maior, que é Xinguara. Uhum. E aí eu fiquei um tempo, né, trabalhando no SUS e indo para Xinguara, meio período em um e meio período em outro. E eu também tive destaque no SUS, de buscar psiquiatra, de arrumar encrenca com o povo, né? Assim, cadê os remédios, meus pacientes? E arrumavam. Enfim, trouxe um psiquiatra que se tornou um grande amigo meu, que é o Geraldo Salles. Quem? Geraldo Salles. Geraldo Salles. Queremos você aqui. Muita gente, né? Eu tô chamando. Pois é, vai caber aqui. Chega de chamar. Pois O Geraldo foi o último. E fiz essa amizade. E, posteriormente, eu fui ficando muito descrente do SUS. Você pensou em mudar de área? Não. De psicologia, de profissão Não. de psicologia, Em mas nenhum pensou em momento. mudar de área dentro da psicologia. Eu estava fazendo as duas, tanto clínica, né, a clínica particular, que estava bem, como o SUS. Mas como o SUS era a minha prioridade, muitas coisas aconteciam que fugiam ali do controle. E eu passei a ficar adoecida com o SUS. Mas adoecida mesmo, de acordar e ter dores de cabeça, dor no estômago, a somatizar. E aí, por um conselho do médico que trabalhava lá na clínica, ele falou assim, mas por que você não se dedica só ao particular? As pessoas daqui gostam de você, e você acaba, às vezes, deixando alguns pacientes particulares na mão, porque você fica preocupada e, de repente, você nem está no seu horário de serviço, você vai e corre para o SUS. Só um adendo aí. Gente, psicólogos adoecem também, tá? Somatizam, psicossomatizam, tem estresse, ansiedade. Tem depressão. Tá? Acontece principalmente por esses motivos que a Maitê está trazendo aqui, né? Uma questão aí que eu vejo que era quase um burnout mesmo, né? Você estava assumindo uma coisa que não estava dando conta, né? De algumas situações e em condições desfavoráveis, e isso pode realmente gerar um estresse, né? Isso não acontece só com o psicólogo, não. Então, por esse conselho desse médico sábio, eu falei, quer saber? Geraldo. Não, esse foi um ginecologista. O Geraldo, psiquiatra, ele trabalhou comigo dentro do SUS. E aí eu fazia tudo para ele. Ele chegava na amnese, estava pronto os pacientes, como se ele fosse assim, eu fosse assistente dele. Não, mas de qualquer forma isso serviu para que você entrasse em contato também com essa área, né? Sim, isso era no SUS. Eu precisava
de um médico psiquiatra para atender meus pacientes. Então, eu briguei para que ele fosse contratado. Falei Uhum. assim, olha, ele é importante. Então, eu fiquei responsável por, quando ele ir lá e buscá-lo, levá-lo para almoçar, cuidar de todas as coisas dele. Eu era responsável pelo doutor Geraldo. E a Uhum. gente criou essa amizade e quando ele chegava, tava tudo certo. Ele Eram che casos complexos Eram lá? casos mais não era tão complexos assim, né, acho que a gente já passou por tanta coisa, mas era um caso que precisava do atendimento, especializado e eu queria, Wilson, que os meus pacientes tivessem um melhor atendimento, eu não queria que eles consultassem com, um clínico geral do Uhum. postinho. Se eles têm esquizofrenia, transtorno bipolar do humor, um transtorno depressivo moderado a grave, eu queria que eles tivessem um atendimento especializado, Digno, né? digno. Então, eu corri atrás eh, desse, né, desse profissional, consegui que ele fosse. Então, às vezes, eu atendia no domingo, que às vezes era o horário sábado, ou domingo, que era um horário que ele tinha agenda, já que aquele município não era bem a rota Uhum. dele. Ele passou a fazer por uma insistência minha. E assim, insistência mesmo, não, você vai trabalhar comigo, você vai atender meus pacientes, eu preciso de você. Até ele fala assim, nossa, que menina chata, Nossa, que chata. Deixa eu ir lá, vai. chata do cacete. Tá bom, eu vou. Ai, você não encheu o saco mais, tá? Você jura que para? Então eu E aí vou. eu tratava ele assim, super bem, É pra, lógico que você vai tratar ele bem. pra ele nunca me abandonar com os meus pacientes lá. E foi uma experiência também muito boa. E aí, como eu estava adoecendo, no SUS, eu abri mão e passei a me dedicar integralmente à clínica. E foi uma das melhores coisas que eu fiz. Uhum. A partir daí, passei. E eu sempre, mesmo no SUS, Wilson, eu investia em cursos para o SUS. Como eu compartilhei com você, eu já fiz um curso de terapia sistêmica comunitária com a Adalberto Barreto, que é uma referência na Europa. Ele dá esse curso em Fortaleza, ele é de Fortaleza, mas a referência dele, ele é bem conhecido na Europa. Adalberto Barreto. Isso. Eu não vou chamar ele aqui, não. Eu já chamei muita gente. Mas, Adalberto, um abraço pra você. E então, eu paguei do meu bolso Aham. esse curso para colocá-lo em prática no SUS. Então, muitas coisas eu fazia para melhorar o meu atendimento. É como eu te disse, eu queria ser uma referência ali, eu queria entregar o meu melhor ali. Deixa eu te perguntar uma coisa. Porque muitas pessoas, como eu te falei, elas vão se deparar com essa realidade, principalmente aqui no Pará, né? Que tem algumas cidades aqui muito desassistidas, enfim. Isso é inevitável quando o psicólogo cair aí dentro da área de atuação. Isso é um perfil empreendedor, né? Você empreendeu dentro das suas possibilidades. Você teve que correr atrás de algumas coisas, né? Isso, não sei se você consegue, inclusive, identificar isso e como que a gente pode provocar isso, né? Isso é inato, isso pode ser desenvolvido. Como que é isso, Maitê? Depende do que você da tua experiência, cada experiência é única, né, do indivíduo, ou como que a gente pode fomentar isso? Você consegue identificar? Porque eu também passei por muita coisa parecida com a tua. Acho que tem o Uhum. perfil empreendedor, tem a questão da personalidade e do objetivo, do porquê eu estou fazendo aquilo. Qual era a minha intenção em relação a toda a minha trajetória? Eu queria ter um nome, eu queria que as pessoas respeitassem a minha profissão, eu queria ser respeitada tanto pelas pessoas do SUS como pelas pessoas da área particular. E eu sabia que se eu entregasse o meu melhor, se eu fosse uma pessoa
pontual, comprometida, eu iria ter esse feedback Então, positivo. então é isso que eu tô querendo construir, porque muitas pessoas estão perdidas hoje em dia. A gente tem que identificar quais são os fatores ali que a gente tem que desenvolver. É isso? Tá. Olha só. Você me contou a questão do tempo. Não, eu quero, Porque, eu cara, quero, desculpa, eu sou muito acelerado e eu quero fazer interrompo uma as pessoas. reflexão. Eu quero Vamos. fazer uma reflexão com você. Se você se dedica, se você faz o seu trabalho bem, você vai ter um reconhecimento. Então, eu queria que você pensasse o seguinte: quando eu ganhava como promotora de vendas, eu nunca me senti humilhada por trabalhar como promotora de vendas. Eu chegava lá, eu fazia o meu melhor, eu era pontual, eu deixava tudo organizado quando eu saía. Pontualidade, organização. Não importa o trabalho que eu estivesse fazendo, eu queria fazer da melhor forma possível. Essa característica fez diferença em toda a minha atividade profissional. Então, todas as vezes que eu me sinto desanimada, poxa, mas eu não posso me Você fica dedicar. desanimada? Fico sempre. É porque as pessoas pensam que a gente não fica desanimado. Fico desanimada, triste, a gente chora em posição fetal, Exatamente. assim. Limpa a lágrima, vamos atender o próximo. Exato. Eu sempre tive esse norte. Eu quero entregar o meu melhor. Eu preciso fazer o meu melhor. E eu tenho uma frase que foi dita pela minha orientadora. A preguiça mata qualquer talento, Maitê. Repita. A preguiça mata qualquer talento. É sensacional essa frase. Você pode ser maravilhoso, talentoso, mas se você for preguiçoso, se entregar um trabalho meia boca, se você não respeitar seu cliente, não respeitar o horário dele, enfim, entregar nada. A preguiça, e aí vamos fazer uma reflexão em cima da sua reflexão. A preguiça, ela tem a ver com... Ela está relacionada com a questão do desleixo, da falta de capricho, ou da falta de vontade, ou da falta de gosto que a pessoa tem por aquilo ali, ou pelo simples fato de... pela falta de dedicação àquilo ali. O que é preguiça? O que faz a pessoa ser preguiçosa na profissão dela? Acho que é o conjunto de tudo que você falou. Exato. É o conjunto. Você não se importar. A preguiça é não se importar com o outro. Para mim, perfeito. A preguiça é a pura falta de amor a si mesmo e ao próximo. Porque se você é preguiçoso, você está deixando de fazer algo bom para você. É uma tarefa que possa te beneficiar. E para o outro também. Se você é preguiçoso, você está deixando de servir ao outro, de fazer bem para o próximo. Quando a gente faz um trabalho bem feito, sem preguiça, nós ficamos satisfeitos, a gente deixa o outro satisfeito e a gente deixa um legado para o próximo. Exatamente, perfeito o que você falou. Porque Pro isso mundo, quer dizer, nem só pro próximo, pro mundo. Exatamente, é a nossa contribuição para o mundo, né? Automaticamente para as pessoas, para o próximo. Porque foi bom você tocar nisso, porque é uma constatação clínica no consultório. Muitas pessoas, às vezes, estão se achando vítima. Ai, o mundo está contra mim. Ai, o meu chefe me demitiu injustamente. Ai, as coisas não acontecem. Justamente por pura preguiça. E identificar, definir o que é preguiça, eu acho que é o primeiro passo, e eu faço muito isso com os pacientes que eu atendo. O que é preguiça? Né? Eu não sou preguiçoso. Tá, mas vamos lá, vamos pensar o que é preguiça. Falta de comprometimento, como você falou, falta de se importar com a tua contribuição para o mundo. Você se importa? Não. Então, se você não se importa, você realmente tem um nível de preguiça. E as coisas, às vezes, não estão acontecendo na tua vida por conta disso, né? Aí dá aquele insight.
E aí, até agora, o que você falou é justamente isso. Você não deixou a preguiça aí. Gente, quando eu falo preguiça, eu estou falando preguiça nesse modelo clínico, tá? Não na preguiça do senso comum. A tua trajetória até agora que você contou, você não permitiu que a preguiça entrasse. Você não deixou brechas para a preguiça. Apesar do desânimo, apesar da gente chorar em posição fetal, chorar no banho. Chorar no banho é bom. E, enfim, a gente não pode deixar, muitas vezes, principalmente no mundo corporativo e empreendedor, que a preguiça tome conta da gente. Né? Por mais que aquilo ali esteja doendo realmente. Mas não sejamos preguiçosos. A gente tem que se importar sempre naquilo que a gente está fazendo. Poxa, o que eu estou entregando, cara, é um diferencial, vai fazer bem, né? Não vai prejudicar ninguém. Então, bacana. Às vezes a gente não entrega 100% porque a gente não está bem, mas a gente entrega o que pode. O 100% é entregar o que pode, para mim. É se importar com o outro. Exatamente. Né? Essa análise clínica da preguiça, gente, é uma dos pontos principais, né? Quando a gente vai tratar um desmotivado, quando a gente vai tratar um cara que às vezes está meio desanimado porque as coisas não estão acontecendo, né? Principalmente em direcionamento de carreira acontece muito isso. Às vezes a gente precisa de uma direção, né? Dentro da TCC tem a ativação comportamental. Então, a gente utiliza dentro da clínica, utiliza técnicas para ativar o paciente, mas dentro de um contexto geral, dentro do senso comum, às vezes a gente precisa ter um direcionamento, saber que ali tem uma luz no fim do túnel, que é possível. Cara, você colocou algumas questões aqui que Viramos eu acho coach, viu? a gente vai precisar de um outro podcast, Nelson, para a gente poder abordar tudo isso, porque é muito complexo. Nota que cada coisa que você traz, a gente vai analisando, vai abrindo um leque de análise. Na verdade, a gente faz isso no consultório ou na consultoria. Mas é muito interessante você trazer isso, porque serve de trabalho para as pessoas que estão escutando a gente começar. Né? Poxa, realmente, será que eu me importo? E quando a gente vai começar na nossa profissão, principalmente para os estudantes de psicologia, velho, tenha sempre à frente isso. Eu vou me importar sempre. É bom que a gente está com energia, né, da recém-formatura, então dá para a gente passar por algumas coisas. Dá para a gente experimentar, errar em alguns momentos que não vai ter problema nenhum. É o começo. Mas você precisa sistematizar a sua entrega. A sua entrega não pode passar por cima de você, a sua entrega não pode passar por cima dos seus valores, das suas regras que você coloca. O paciente precisa ser psicoeducado. Eu vejo que muitos profissionais dentro da área da psicologia que eu tenho um produto que é consultório descomplicado. E muitos profissionais que me procuram, eles confundem a psicologia com o assistencialismo. Exatamente, cara. E acabam não sabendo cobrar, não sabendo organizar o consultório, organizar a agenda. Você trabalha com escola, né? Um dos seus focos é esse. Trabalho com pessoas. Então, não é só seu pai que é ruim aqui não, hein? Que medo. Enfim, quando eu entrei nessa seara da escola, eu ficava muito chateada de eu marcar com a escola e a escola não me tratar com seriedade. Então, eu passei a sistematizar esse trabalho. Como? Antes de eu ir, eu montava um contrato com os pais,
os pais marcavam, os pais estavam cientes. Se a escola, esse horário é cobrado, era cobrado, né? Porque hoje eu não trabalho com crianças, mas esse trabalho era cobrado. O tempo que estava lá, o que eu iria fazer, eu mesma fazia as entrevistas, as devoluções. Eu não só mandava um questionário, porque eu já presenciei muito isso. Ah, fulano mandou um questionário aqui para mim. Não, eu acompanhava, eu escutava esses professores, mas tudo organizado. O dia que eu estava na escola, os pais estavam cientes, o horário tinha que ser cumprido, meu tempo é precioso, o tempo da escola também. E essa postura fez com que o meu trabalho começasse a ser respeitado. Então, entregar a devolutiva de algum laudo, dar alguma assistência para o professor em relação àquela criança, tudo eu anotava, tudo eu evoluía, né, no prontuário e passava isso para os pais e para a escola. Então, Você tinha um plano de ação para sim, aquele caso que se apresentava para você. exato. Mas essa questão de ter um contrato, saber o que eu vou fazer lá, deixar claro, deixar ciente o que a escola pode e não pode me cobrar em relação àquela criança. O meu papel, né, definido com os pais também, porque um ponto que fez com que algumas escolas gostassem mais do meu trabalho é que eu não fomentava essa briga entre professores, entre direção e pais. Eu sempre puxava a responsabilidade para os pais, porque a escola é escolarização, ela não educa filhos. E colocava cada coisa ali no seu lugar e amenizava muito os problemas que estavam acontecendo, às vezes briguinhas entre pais e direção, e porque um exigia, o outro não podia. Enfim, a gente deixava tudo às claras. Isso é uma questão de organização, Wilson. De postura profissional, de organização, de deixar claro como um sol qual é o seu papel ali, o que você está fazendo. Não assumir nada que não é seu, e também não pegar nada do que é do outro. Você acha que está Essa, faltando muito isso para os psicólogos hoje em dia? Principalmente quem trabalha com terceiros, demanda de terceiros, tipo empresa. Você acha que... falta organização. Eu Vou acho te que dar você um está sendo muito exemplo. educada, você está pisando em ovos. Então, não, olha só, falta postura profissional. Por exemplo, Profissionalismo. profissionalismo. Por exemplo, eu jamais iria pegar, e nunca fiz isso, pegar um telefone, conversei com os pais e eu tinha que passar uma devolutiva, pegar o telefone e falar assim: Ei, fulana, tudo bem, diretora da escola? Você pode me ouvir aqui um pouquinho? Nunca, nunca. Eu pedia para agendar o meu horário com eles, eu levava um documento, Então, peraí, explicava para eles, nada de segura. fofoquinha de WhatsApp, manda isso aqui, não. Eu Vamos chegava e passar através de colocava. dicas. Então vamos lá. Psicólogo, ó, como que faz uma devolutiva e como se dá a tratativa entre psicólogo e escola, no caso, né? Vamos supor que teria que falar com a diretora. Primeiro, tenha clareza do seu papel. O que você está fazendo? Você é neuropsicólogo? Você é psicólogo escolar? Então, você é neuropsicólogo. Com quem você vai conversar? Com uma professora, referência, titular da sala? Com a coordenadora? O que você vai falar? O que você vai entregar para a escola? Primeiro, escreva, tenha clareza, chegue com o material. Seja organizado, tenha uma pauta para debater com aquelas pessoas. Escute. Escute, você não está lá para mandar, você está lá para escutar. É um diálogo. Você tem seu trabalho e a escola tem o deles. Então você precisa, e os pais têm as suas queixas. Então é um conjunto. Tenha clareza do seu trabalho. Tenha contrato.
tenha contrato com os pais do dia, do horário, de quantas vezes você vai na escola, se esse horário vai ser cobrado ou não, se a escola desmarcar em quanto tempo, se desmarcar em cima da hora, se isso vai ser cobrado, se, enfim, se a escola não quiser te atender, e não te levar a sério, né? Então, tenha isso no contrato. Imprevistos, quanto tempo vai desmarcar, com quantas horas de antecedência pode desmarcar, porque o psicólogo ele trabalha por hora. Se ele tem que se deslocar, né, do consultório para um outro lugar, ele vai mexer na agenda dele. Imagina, ele sai de um lugar para o outro e ele chega lá e a escola diz assim: "Ah, não sabia que você ia estar aqui. Você ia estar aqui? O que você está fazendo aqui? Quem é você?" Ah, fulano não tá. Fulano tá em Fulano tá, reunião. Você perdeu exato. 2 horas ali, vamos lá, que seriam 2 atendimentos, por exemplo, clínico, né? Se você tivesse. Profissional, a sua hora é ouro, o seu tempo é ouro. Estabeleça isso. Cumpra o que você estabeleceu. Então, se houve um imprevisto, tenha no contrato. Se você vai pagar, se você vai cobrar caso não seja atendido, com quantas horas a escola pode desmarcar? Porque quem vai pagar aquilo é os pais. Então, os pais vão também cobrar da escola aquele horário. Vai pagar antes ou depois? Vai pagar antes ou depois? Como vai ser? Tá dentro da... Porque quando eu fazia avaliação neuropsicológica, a visita à escola, a entrevista à escola estava dentro do pacote, né, da avaliação. Então, se faltasse, ia ter que pagar a mais aquele valor X para eu voltar na escola novamente. Tava devolutiva, enfim. Quando chegar lá, tenha clareza do que você vai entrevistar, do que você vai entregar. E quando você for fazer a devolutiva, tenha ciência, né, de ler o trabalho, o laudo, com os professores, para que aquilo serve, o que aquilo ali vai ajudar aquelas pessoas, porque aquele laudo ele precisa ter algo prático. Fazer sentido. Fazer sentido. Não é uma muleta. Ah, não, eu tenho um laudo aqui. Não. Estamos dentro da lei, mas esse laudo aqui a gente não usa para nenhum direcionamento. Pra nada. Aquele laudo é para ser direcionado, para ser usado. E as pessoas, se elas lerem e não entenderem, aquele documento vai servir para quê? Para ficar dentro de uma gaveta. Mas não cai, e aí eu tenho 2 perguntas para você. A primeira é, isso tudo que você falou não cai naquele medo do psicólogo de afastar a clientela? E a segunda pergunta, como que você pode construir um laudo e você pode falar aquilo que você quer falar e precisa falar de forma acessível a outras pessoas? Porque, por exemplo, se eu for falar em questões de terapia cognitivo, comportamental, a questão dos condicionamentos, né, dos condicionadores comportamentais para pessoas leigas, e leigas eu falo que não são burras, não. São pessoas que não são da área. Por exemplo, professores, vai entender de pedagogia, né? Esse é o nosso grande desafio nas escolas. Porque pedagogia e psicologia estão ali, né? Como que você faz isso? Qual que é a prática tua? Tem algum macete? Se você domina bem o assunto, você é capaz de discorrer um laudo em que a outra pessoa consiga entender. Você não faz um laudo só técnico, você faz um laudo para a pessoa entender. Então, eu fazia um laudo para a escola, com as orientações específicas para a escola, e eu fazia um laudo para os médicos. Às vezes, um laudo, isso aqui é para a escola, isso aqui é para os médicos. Ou para o profissional. Então, tinha um laudo da escola e tinha um laudo dos profissionais. Por quê? O laudo da escola era as orientações para a escola. Então, eu retirava do laudo algumas
partes da anamnese que poderiam comprometer a privacidade da família, e eu também punha a coordenadora para assinar que aquilo era um documento sigiloso, que não era para ser usado para discriminação ou algo do gênero, então deixava tudo muito claro Uhum. ali. Eu me respaldava. Então, eu entreguei, dia tal, assina aqui, uma via ficava comigo, outra via ficava com o coordenador. Eu explicava para os pais o que eu tinha feito. Olha, esse laudo aqui é da escola, isso aqui eu retirei, porque não é importante para a escola, mas isso aqui é importante para o médico. Eu fazia essa distinção. E o psicólogo tem autonomia para fazer isso. Sim. Dava um trabalho do cacete. Mas eu ficava com a consciência mais tranquila. E fidelizava, né, o trabalho. E isso torna o trabalho mais eficiente. Você agrega valor no teu trabalho. E essa postura falou assim: mas colocar isso não vai afastar o cliente de você? Muito pelo contrário. As pessoas passaram a me ver como uma profissional séria. Eu não tô aqui para te agradar, ceder às suas pressões. Brincar de ser psicóloga. Eu preciso de um laudo. Você escreve o que eu quero. Não. Eu avalio, eu vou escrever o que eu avaliei. Então, nesse quesito, eu nunca tive medo. Eu nunca tive medo de fazer o que é correto, com receio de perder algum cliente, algum paciente. Muito pelo contrário. Eu brinco, minhas regras, minha vida. A questão da pontualidade, do pagamento, do respeito para comigo dentro do consultório, do respeito para, né, com o cliente. Então, muitas vezes eu acabo sendo um pouco dura. Dura ou firme? Dura e firme. Dura e firme. Mas cada um tem seu perfil. O meu perfil é esse. Mas eu deixo claro isso para quem me procura. Eu gosto desse compromisso. E eu sempre falo, eu vou até o fim. Mas essas daqui são as minhas regras. Quer continuar? Sim. Se não, ok, tudo bem. Não existe descobrir as regras no meio do caminho. Combinado? É combinado, não sai caro nem barato. Por quê? Não, o meu é mais simples. O combinado não sai caro. Ponto. Eu tenho essa ladainha, assim. Você já floreou o ditado popular de séculos, né? Que maravilha, né? E deixa eu te falar, isso a gente só adquire com experiência ou dá pra gente colocar isso como uma premissa do nosso trabalho? Ela tá falando isso porque ela tem 15 anos, 15? 15. 15 anos de profissão, então dá pra gente colocar isso desde o começo? Dá. É uma premissa minha. E é uma questão individual mesmo, do perfil do profissional, né? Mas o respeito ao seu tempo, o respeito ao valor do seu trabalho, deveria ser uma premissa de todos. Não só minha. Tudo que eu ganho, uma parte eu invisto no meu próprio trabalho. Então, se eu não recebo, se o paciente atrasa, se eu desorganizo a minha vida financeira, se eu deixo o paciente desorganizar a minha vida financeira, eu vou desorganizar a vida financeira de vários fornecedores, de várias outras pessoas. Então, eu preciso ter essa responsabilidade. Eu vejo isso como uma responsabilidade. Respeitar essa cadeia, né? Exato. E esse respeito pelo tempo e pelo trabalho, se o profissional não tem, ele acaba não sendo respeitado pelo outro. Aí começa a lamúria, a ladainha. Porque o meu trabalho não é valorizado. Porque o paciente não me paga. porque não sei o que, o aluguel é caro. Porque o curso é caro. Porque eu não consigo investir. Talvez isso seja um reflexo da tua atuação, da tua falta de posicionamento na tua atuação, né? E é curioso, trágico até, porque
É só o que a gente vê nos profissionais hoje em dia. Eles estão muito preocupados em atender uma onda do conselho, né? O conselho diz amém. A gente tem que fazer tudo que tudo bem, respeite o conselho, né? Mas, o mercado está atuando assim, tá, mas e você? Qual que é o teu diferencial no mercado, né? O que você está contribuindo com esse mercado? Porque esse mercado está assim, porque vários contribuíram. Você vai apenas abraçar isso ou você vai ser um dos contribuintes para que isso evolua? É assim que eu penso na minha profissão. Eu acho que, inclusive, esse podcast aqui, sabe? Quando vem com uma proposta de podcast em Santarém para falar sobre psicologia e descomplicar a psicologia de uma forma fácil que a gente está falando aqui, eu acho que já é uma contribuição. E eu fiquei super, super surpresa com o convite, com o formato. Eu falei assim, sério que isso é em Santarém? Não é possível. Não, o cara tem um sotaque de São... Não é. Mas você acredita que quando eu coloquei essa proposta aqui, quando a gente pensou no podcast, o Nelson, meu parceiro... Oi, Nelson. O Nelson está atrás das câmeras. É o nosso produtor. Eu ouvi de alguns psicólogos, não, isso aqui não vai dar certo. Não, imagina. Ou seja, é uma questão de pensar fora da bolha. E o que você traz, e é o teu método que você traz, é uma questão inovadora também, apesar de ser uma questão acessível a todos. Não é uma coisa que você inventou. Não, você só pegou alguns conceitos óbvios e colocou. Não, eu vou colocar isso aqui dentro da minha rotina de trabalho. Como, por exemplo, todo psicólogo fala, a gente precisa descomplicar a psicologia. Tá, brother, mas você tá fazendo o quê? Como você tá fazendo? Cara, faz um podcast, vai na rua, conversa com o povo, faz roda de conversa com... Mas quando fizer roda de conversa, não venha com psicologuês, não. Lança um brother, mano, e aí, filho, como você tá? Você tá bem? Acessibiliza isso, sabe? É uma coisa que me tira a paciência, cara, às vezes. Você falar uma linguagem acessível e fazer o básico bem feito, não tem como dar errado. Mas você só consegue transmitir um conhecimento de forma acessível se você domina esse conhecimento. Exatamente. Quanto mais você domina, mais simples você consegue explicar. Ou quando você domina a falta de conhecimento nas outras pessoas, que é a questão da metacognição, né? A gente ter a noção do que a gente não sabe, do que as pessoas também não sabem. Eu vou te dar um exemplo. Você queria falar? E o outro ponto que eu vejo muito complicado em relação aos profissionais é a dificuldade em cobrar, em fazer valer o preço, o valor do seu trabalho. E aí, nós estávamos conversando antes que algumas pessoas pensam, nossa, nasceu assim, sabendo cobrar, sabendo se posicionar. E não, eu tive que fazer um processo terapêutico Interessante. para conseguir cobrar, valorizar o meu trabalho. Então, isso não foi, apesar de ter uma experiência com meu pai, através do exemplo dele, eu não conseguia colocar isso em prática, assim, tão facilmente. Isso era muito dolorido. E eu vejo essa dor em vários colegas de profissão. Eu tenho 2 perguntas para você. Te interrompi? É porque eu interrompo. Fica à vontade. O podcast é seu. Mas você que é a convidada. 2 perguntas interessantes dentro disso que você falou. Primeira, você falou do seu pai, né? Eu tinha um exemplo do meu pai. Você pode utilizar as experiências pessoais dentro da tua profissão? E aí a gente pensa naquela questão da obrigatoriedade de seguir o senso comum dentro da profissão. Enfim. E segundo, é a questão da... Você falou da questão do teu pai, né? E da questão
De saber cobrar do processo terapêutico? Isso, e de saber cobrar do processo terapêutico. Você nasceu com isso ou você sacou que você tinha que trabalhar essa questão? Tipo, cara, não sei cobrar. Eu vou ter que realmente correr atrás disso. Eu saquei que eu precisava fazer isso, senão eu não conseguiria viver do meu trabalho e eu iria ser engolida, porque se você é um empreendedor ou até mesmo você é um empregado, você precisa saber negociar o seu valor, a sua hora. E para isso você necessita conseguir passar isso para as pessoas. Por que, que a pessoa vai te pagar mais? Por que não vai pagar mais para você do que pro João? Qual que é a diferença? E o que eu percebia, assim, o que eu percebi em relação aos negócios do meu pai, é que ele tinha muita palavra, ele era pontual, o que ele falava, ele cumpria. Tem problema você utilizar o exemplo do teu pai, já respondendo a primeira pergunta? Mas qual seria o problema? No sentido de eu utilizo as minhas experiências, por exemplo, para aconselhar um profissional. Porque isso aconteceu comigo e com meu pai. Eu não estou teorizando, eu estou utilizando uma experiência minha. Então, eu só relatando o que aconteceu, que eu poderia aprender isso também com qualquer outra pessoa. Ótimo. E aprender a fazer um negócio, um modelo de negócio, não interfere, não é uma experiência pessoal, é um modelo de negócio. No final, tudo é negócio. A tua experiência e o que você está precisando que pode estar na tua experiência. Eu sistematizei esse modelo de negócio através do que eu vi que funcionava no negócio dele. E o que funcionava no negócio dele, eu percebi que também fazia diferença em outros negócios. Todas as pessoas que eu via bem-sucedida tinha palavra, comprometimento com o horário, comprometimento com a técnica, com o que entregava, compromisso com o cliente, compromisso com o paciente. Isso sendo médico, sendo açougueiro, sendo a costureira, sendo o fazendeiro, sendo lojista, todos eles tinham esses elementos em comum. E é engraçado que as pessoas precisam dessa orientação, né? As pessoas precisam dessa consultoria, vamos colocar assim entre aspas, porque elas é muito fácil a gente se perder dentro das nossas expectativas e dentro das nossas limitações, né? Cara, é totalmente compreensível a gente assumir que a gente precisa de uma orientação, de que a gente, dentro daquilo que a gente está se propondo fazer, a gente tem um limite, que a gente precisa de outras pessoas para que desenvolva aquelas habilidades com a gente. Infelizmente, Maitê, na nossa profissão tem muito isso. Eu não sei se é por causa do perfil das pessoas que vão fazer psicologia. É aquela coisa, é muito humana, acha que vai salvar o mundo. Eu vou trabalhar de graça. Nossa, a pessoa está sofrendo tanto, vê que você acha que eu vou cobrar esse valor? E talvez essa separação do que é negócio e do que é atuação como psicólogo, ela precisa realmente ser desenvolvida. E aí é pensar profissionalmente mesmo. E talvez, né, esteja aí o segredo da pessoa realmente ver que precisa de ajuda. Mas se você quiser fazer uma caridade, um assistencialismo, se você ganha mais, se você é bem-sucedido, você consegue dedicar horas para fazer outras coisas, você consegue pegar uma parte do que você ganhou e doar para quem está precisando, Mas sem nenhum isso se problema. mistura. Esse é o problema. Sim. Essa dificuldade, ela precisa ser separada, o que é profissional do que é assistencialismo. Exatamente. Do que me faz bem como causa
eu trabalho como psicólogo por causa. Ah, bonito, cara, mas assim, você tem que ganhar dinheiro, senão você não vai sobreviver. E ok, se você quer fazer o assistencialismo, tá tudo bem. Tá. Você só não me obriga a. Assim como se eu quero ganhar dinheiro na minha profissão para conseguir ajudar mais pessoas, tá tudo bem. Eu não quero obrigar ninguém a fazer o mesmo. Porque existe a vocação, existe a personalidade, e esse mundo ele é plural. Temos várias possibilidades de atuação. Não tem a ver com a questão do preconceito do rótulo mesmo? Rotular o profissional? Porque, por exemplo, eu não gosto de falar nesse assunto, mas vou ter que dar esse exemplo. Sobre a questão política recente que terminou. Não, mas eu não vou falar sobre A ou B. Psicólogo não pode votar em tal candidato. Mas como que você vota em tal candidato se você é psicólogo? Tipo assim, oi? É uma questão de, eu vou utilizar Nossa, isso eu nem sabia. Sim, tinha. Eu vou utilizar esse exemplo que você deu. Mas, nossa, como que você é psicólogo se você tem essa visão comercial? Como que você não vai atender essa pessoa se você é psicólogo? O psicólogo tem que atender. Imagina, a pessoa está precisando. Você vai negar um atendimento? Sabe essa questão do falar, não vou atender porque ela não quer me pagar. Gente, até o assistente social recebe. Por que o psicólogo não receberia? Exatamente. Você entendeu A como que eu vou... mentalidade? Essa mentalidade, esse rótulo. E muitos profissionais, psicólogos, eles se veem obrigados a cumprir isso. E pega mal entre... Cara, eu vi isso muito trabalhando com estudantes de psicologia, que acha que tem que cumprir esse pedágio, né? Esse pedágio moral. Ok, mas olha só, é uma questão de personalidade. Se Essa você tem, personalidade se que a gente está você, discutindo para evolução e para formação, se desenvolvimento você tem disso. personalidade, se você tem a sua individualidade, o indivíduo ele não pode se perder no coletivo. A sua personalidade, a sua individualidade, a sua marca digital, ela não pode se perder no meio do coletivo. O coletivo não tem rosto. E nós temos. Eu sou a Maitê, você é o Wilson, é o Nelson. Oi, Nelson. Tudo bem, Nelson? Como é que estamos de horário? Tudo bem? Daqui a pouco ele está gostando. Enfim, você não pode perder a sua individualidade. Nós somos pessoas. Pessoas são indivíduos. O coletivo ele só pode ser formado por indivíduos. A partir do momento em que o indivíduo perde a sua identidade no meio do coletivo, já não é coletivo, é coletivismo. Mas essa percepção não tem que ser desenvolvida e às vezes as pessoas não conseguem desenvolver e precisam de uma ajuda profissional. Você desenvolveu isso forjado na rédea ali do seu ruivinho. Pelas experiências que pelas você teve. experiências, pelos estudos também em relação a estudar sobre E coletivismo. pelos insights e percepções. Teve essa trajetória. E você precisa também, Wilson, saber questionar um órgão, qualquer órgão. Nós não podemos obedecer cegamente. Precisamos saber questionar, porque senão a ciência não evolui, a humanidade não evolui. E a gente tem cada um tem a sua inteligência, cada um tem a sua contribuição ali para dar. A gente não pode esmagar a individualidade e moer ela no coletivismo. Exatamente. Se algo está dentro de um código ou de posturas de profissionais, é necessário que a gente possa ter essa abertura para questionar e melhorar aquilo ali.
Tá dando certo? Não está dando? O que é possível fazer de melhor? Tá prejudicando? Ou tá melhorando a vida das pessoas? Acho que esse é um... Todas as decisões inovadoras, né, todas as descobertas inovadoras, ela não veio do coletivo, né? Ela veio de uma mente. Vamos pegar Steve Jobs aí, vamos pegar o cara que olhou para a TV preto e branco e falou: não, isso está errado, a gente tem que ver cor nesse negócio. Parte de um comportamento individual, né? Senão não existiria os inventores, as ideias, né? E é isso que as pessoas elas têm que desapegar, o psicólogo principalmente, né? Perder esse medo da inovação. Eu sinto muita falta na inovação, na prática profissional, sabe? Você falou em alguns psicólogos aqui, né? Em algumas pessoas que te influenciaram, que te inspiraram. E tá faltando mais inspiração, sabe? Tem muito livro aqui, por exemplo, a Sarah Paim, que trata, né, de problemas de aprendizagem, ela tem umas ideias maravilhosas, tal, porque ela se atreveu, né? Porque ela teve coragem, foi lá e colocou. E quando a gente não tem essa coragem, mas tem a humildade de reconhecer que a gente precisa pelo menos desenvolver algumas questões para melhorar a profissão e buscar ajuda, né? E aí a gente já começa a ver uma luz no fim do túnel. Você concorda? Ou você discorda? Não, eu concordo. Nós não somos ovelhas. Nós somos gente. Gente, pessoas, que cuidamos de pessoas. Com personalidade. Nós precisamos questionar, precisamos inovar, melhorar. Uma das nem críticas, mas a prática baseada em evidência recebe muita pedrada. Sim. Muita pedrada. É uma mesmo briga. Evidenciando, né? Mesmo evidenciando. E tudo que é diferente, né? Tudo que rompe é muito castigado. Sempre quem bate ali na parede, quem quebra a primeira parede, vai sair ensanguentado. O novo assusta, né? O novo assusta. As pessoas, elas querem voltar àquele, né, aquele normal, né? Elas não querem inovar. Ou não querem sair da zona de conforto. Isso, não querem sair da zona de conforto, né? É difícil? Mas existem mecanismos para isso, para gerar essa percepção. Eu não consigo pensar desse jeito. Profissional, busque ajuda, sabe? Busque consultorias, busque um profissional que pode te ajudar nisso. Busca discutir isso com os amigos para que, sei lá, crie um movimento para modificar essa tendência amorosa que vocês têm, sabe? Enfim, quando o novo assusta, quem precisa de ajuda é o que se assusta, não é o novo, né? Então, se você se assusta com o novo, cuidado, busque ajuda, tá? Busque ajuda, porque, enfim, é um assunto que a gente tem que abordar de novo, né? Tá e bom. já tá aqui meu convite, porque nosso tempo tá acabando. Tinha um monte de coisa aqui para falar contigo, nem tinha vai dar outras tempo. pausas, a gente foi para enveredor. Nem falei do Gustavo Lima, como você chegou no Gustavo Lima, como que você veio parar em Santarém, mas... De repente a gente se perdeu no Vale dos Esquecidos. Então, é isso que eu ia te falar. A gente chegou no Vale dos Esquecidos e a gente esqueceu o que a gente ia falar. Não, a gente voltou para Xinguara, aí eu falei da trajetória lá, aí eu não contei como eu voltei para Santarém, como eu vim para cá. Mas nota que depende da tua perspectiva, que a gente começou a se aprofundar num assunto que você trouxe, isso. Que foi muito válido, que inclusive não deixou a desejar e substituiu muito bem aquilo que a gente vinha falar. Que a gente vai ter outra oportunidade de falar. Gustavo Lima. Espere, eu, Gustavo Lima e você. Aguarde. Olha, não é só ele que faz piadinha. Eu queria falar sobre psicologia na escola rapidamente. Eu queria falar como que você abordar, e daqui a pouco a gente volta a abordar sobre o teu tema,
você vai deixar teu recado aí, enfim. Como que você está vendo a questão da necessidade do psicólogo na escola? Como você atuou nessa questão de suporte aos pais, à família, né? Principalmente depois da pandemia. Eu tenho uma opinião, não sei se você tenha a mesma opinião, né? E se você não tiver a mesma opinião que eu, né? Por favor, Retire-se. retire-se. Ai, gente, vamos lá. Eu deixei de atuar como neuropsicóloga infantil, de fazer laudos, enfim, antes da pandemia. Hum, Então, esse pós-pandemia eu não peguei, né? Eu não soube. Eu só alguns pacientes, né? Os pais uhum. que eu estava atendendo, pessoas adultos que tinham filhos e que tinham algumas demandas e essas eram trabalhadas dentro da psicoterapia. Mas o contato com a escola não existiu mais. Mas antes, como que eu tratava de avaliar transtornos de aprendizagem, transtornos do neurodesenvolvimento, Uhum. para ajudar a delinear um melhor tratamento ali, tanto terapêutico quanto da escola, em relação a esses alunos, a esses pacientes. Como que eu vejo a atuação? Pegando tudo o que eu falei, você precisa ser organizado, a escola ela precisa ser sua parceira. A escola não educa, ela escolariza. Isso precisa ficar bem claro. Você precisa ter esse domínio para fazer a mediação. Você acha que os psicólogos estão preparados para atuar na escola? Nossa, que saia justa. Aqui você acha que você vem ter. Você foi forjada no seu ruivinho aí, você não. Então, acredito que se você tem esse compromisso de ajudar, de fazer o seu trabalho bem feito, você vai conseguir ter uma boa atuação na escola. Então, assim, os psicólogos, será que eles estão preparados para ir para a escola? Depende. Eu não enxergo a massa. Hum. Eu enxergo o indivíduo, eu enxergo aquele profissional que quer fazer o seu melhor. Então, tem muitos profissionais que chegam na escola e fazem uma diferença muito grande. Mas você não acha que precisa conhecer mais esse universo? Eu estou falando tanto os profissionais psicólogos que vão atuar na escola, como os profissionais da escola que vão atuar com psicólogo. Você não acha que eles precisam entender esse universo um do outro? Porque, Tudo bem. e aí, pensando na questão de inclusiva mesmo, né? Olha só. Eu vou voltar no assunto. Se Você não vai você... voltar para o Vale dos Não, Esquecidos, não. não. Tá. Se você é um bom profissional, o bom profissional, aquele que estuda, aquele que é comprometido com a sua profissão, ele vai conseguir explicar a sua atuação. Hum. E esse profissional vai abrir caminho para outros profissionais. Então, a gente não enxerga a massa, a gente enxerga o indivíduo, aquele que vai lá e faz o melhor. Aquele que vai correr atrás para... Exato, e ele se torna uma referência. Se esse profissional ele se torna uma referência, ele eleva a régua do mercado. Então, os outros, eles precisam ir acompanhar, aprender com ele. Por que que as escolas querem tanto aquele profissional X? O que que ele tem que eu não tenho? Por que que ele tem um bom diálogo com a escola? Mais uma vez, o profissional que domina o assunto, que ele sabe o papel dele, que ele sabe fazer essa mediação, ele faz uma diferença. E é esse profissional referência que pode dar cursos, que pode ajudar, mentorias, supervisões desses outros profissionais. E talvez esse profissional ele vai sair na frente porque ele está gerando uma tendência, né? E como você falou, de subir a régua. Eu acho que quem sacar essa nova tendência, e eu acho até que, acredito que é um fato, que a psicologia escolar, né, é uma realidade nova, né? Tantas leis surgindo aí que vão realmente certificar a atuação do psicólogo dentro da escola. Em Santarém mesmo a gente teve uma que foi aprovada recentemente.
eu acho que a fusão desses dois universos, eles precisam justamente, primeiro, do desenvolvimento do perfil do profissional que vai atuar, dessa sacada dele, desse insight de que, opa, eu preciso me inserir. Ele precisa fazer a diferença naquele local. Exato. Se ele sabe fazer diferença, ele é necessário. Por quê? Porque ele modifica, ele entrega resultado. Esse profissional ele não pode ser mais um para cumprir tabela. Perfeito. Para que ele está lá? Então, se você é um profissional e quer atuar naquela área, o que você pode fazer diferente? O que você está deixando de fazer? E talvez ele tenha dificuldade até de gerar oportunidades para ele, né? Se ele não tiver essa percepção de Isso. criar, de gerar essa tendência. Bom, eu adorei falar com você. Foi bom você ter vindo aqui. Eu adorei te conhecer também. Eu também. Olha só, tem alguns livros aqui. Eu trouxe aqui a Neurociência e Educação, que eu ia conversar contigo, né, a respeito. Mas a gente enveredou por outros assuntos aí. Psicologia da aprendizagem, saúde mental. Eu não sou de trazer livro para cá não, mas eu trouxe para a gente debater alguns, né? Pelo menos o tema que está na capa dos livros aí. Mas a gente vai fazer isso numa outra hora. Lógico, se assim você quiser. Eu agradeço. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Agradeço. Não tem um A, tem agradeço. Bem goiana. Pela oportunidade, por te conhecer. Achei ótimo. Achei excelente a sua ideia. Eu fiquei encantada. E foi um prazer inenarrável estar aqui. Você é uma pessoa muito agradável. Ai, obrigado. Você que é. E eu tinha certeza que, ao te convidar aqui, o papo ia ser muito interessante. Eu também gostei muito do seu ruivinho, viu? Gostaria um dia... Eu te contei só a parte boa, a parte ruim eu escondi. Então, porque tem essa parte ruim que a gente vai deixar para um próximo episódio. Não, a gente não pode falar mal dos pais. Não, mas não é falar mal, é falar a realidade. Não porque pode. São informações interessantes que a gente... Eu tenho certeza que eu vou dar muita risada com isso ruivinho. Pode ser, pode ser. Mais uma vez? Obrigadão. Beijos. Então, vamos fazer um brinde. Verdade. A gente vai tirar uma foto assim, vocês vão ver nas redes sociais logo, logo. Pessoal, você quer falar alguma coisa sobre o teu trabalho, sobre a tua clínica, sobre as tuas redes sociais, enfim? Bom, me segue lá, maite.palmeira. No Instagram. Lá é a minha empresa de educação, que é a Cerebrare. Temos um produto que é o consultório descomplicado. Então, tudo isso que eu expliquei aqui, eu faço apenas uma introdução que a gente deu aqui. Eu trabalho, né, em forma de mentoria para os profissionais que querem melhorar, querem cobrar melhor, querem fazer o contrato, fazer valer o contrato. Então, tudo isso eu trabalho neste produto. Então, ali dentro do universo do Instagram, eu tô muito mais como educadora. Eu represento a minha empresa de educação. Eu tenho 2 empresas, que é a Cerebrare e a AGM. E que a AGM é de psicoterapia. E eu decidi, dentro da rede social, fazer mais o trabalho educacional do que uma captação de clientes, enfim. Então, mas se quiserem entrar em contato contigo, fiquem à vontade. E é isso, ali você tem diversos assuntos. O pessoal gosta muito, diz que eu coloco temas com verdades difíceis de engolir. Eu gostei, cara. Eu gostei do teu conteúdo lá, tá show de bola. Parabéns. Muito bom, obrigada. Sigam ela, gente. E bom, logicamente que você que já acompanha aqui o podcast, entra lá, deixa seu like, se inscreve no canal, entra também na página da Maite, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E assim, gente, vocês sabem, a gente não tem uma
um período, né, certo para a gente lançar os podcasts. Quando a gente acha uma pessoa interessante, a gente chama, a gente grava e a gente lança, tá? Foi um prazer falar com vocês novamente. Espero que vocês estejam bem e até o próximo. Beijos e abraços para vocês.